Esse é mais um vídeo da série Estudo de Python. No caso do YouTube, essas séries são chamadas playlists. A gente está tentando aprender Python, ensinar Python de uma forma bem do começo, né? E, na verdade, a ideia é ensinar, além da linguagem em si, ensinar a programar. E não tem pré-requisito nenhum, ou seja, a gente está começando do básico. Bom, esse vídeo é para falar sobre estruturas de decisão. Meu nome é Hilton Fernandes, mas tem tanto Hilton Fernandes aqui do YouTube que eu tive que usar o G de Garcia, que eu normalmente não uso. Esse número aí embaixo é a data no formato universal que os programadores e os japoneses também gostam, né? Que é primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. Foi a data, né? 20 de novembro de 2022 foi quando eu comecei a escrever essa apresentação. Bom, a agenda, quer dizer, o que a gente vai comentar tem esses pontos aí, né? Primeira coisa é motivação, né? O que levou a gente a querer fazer com esse vídeo, né? O que a gente quer oferecer com esse vídeo. Aí depois a gente vai retomar um exercício que foi apresentado no vídeo anterior. Vamos falar no final do que é o assunto específico desse vídeo, que é a estrutura de decisão. Aí vamos falar de decisões com dados fixos, quer dizer, os dados estão no programa, né? já estão prontos lá. E depois de entrar esses dados pelo teclado. Vamos depois falar já que consegue ler pelo teclado, falar um pouquinho de decisões com variáveis, né? Não coisas que já estavam no início do programa, coisas que o programa leu. E por último, vamos terminar falando onde é que estão os códigos que estão mostrados aqui, né? Onde é que está essa mesma apresentação e as referências que eventualmente a gente mencionar. Tá? A ideia é deixar sempre o código disponível para as pessoas não terem que ficar pausando o vídeo para poder copiar, tal, né? Assim, é só prestar atenção no que está passando no vídeo e dá para fazer em casa, tal, né? Bom, é exatamente o que está aqui na motivação, né? Que a gente apresentou um pouquinho a decisão em termos teóricos. Agora a gente vai experimentar, né? Para programação tem teoria, claro, bastante teoria por detrás, mas tem muita prática. Tem que se adaptar a um ambiente novo e a uma linguagem mesmo nova, né? E a gente já fez um pouquinho de exercícios entre aulas. Nesse vídeo vamos resolver um exercício anterior e propor um outro. Bom, aqui está um exercício anterior, que é da concatenação de listas. Concatenação é grudar coisas, né? E programação tem muito de ter o conceito, mas na prática ter uma prática mais relaxada, né? Então, por exemplo, por isso que aqui eu estou falando de soma de listas, tá? Que não é o termo correto conceitualmente, que seria concatenação. Uma concatenação é um nome grande, meio pedante e tal, então a gente acaba falando de soma. Inclusive porque aqui usa um sinalzinho de mais, que normalmente para números é usado para soma. Aí, então, quando a gente vê esse número aqui para listas, você imagina, vai pegar o elemento dessa lista, somar com o elemento dessa outra lista, depois outro elemento e assim por diante. E naturalmente depois coloca nessa lista final. Mas não é assim. Aqui ele pega essa lista inteirinha, gruda com o restante da lista seguinte, tá? E de fato, aí pega esse sinal aqui, um igual sozinho, é chamado de atribuição. Aí ele joga nessa variável. Então, em Python, nesse momento, eu estou tanto atribuindo o resultado dessa operação aqui de concatenação ou de soma para essa outra variável. Estou criando e já atribuindo, dando valor para ela. Aqui tem um print vazio, que é só para dar um espacinho em branco. Existem outras formas de gerar linhas em branco, né? Mas por enquanto é isso que a gente tem. E aqui no final eu estou finalmente mostrando o resultado dessa operação de concatenação ou soma. Bom, para entender aquela operação é bom a gente ver os conteúdos que foram colocados lá. Então esse mylist, o que era? Era uma lista. Como eu sei que é uma lista? Em Python, o conteúdo da lista é
colocado entre colchetes, tá? Então aqui tem o que? Dentro desses colchetes, portanto, de uma lista, tem 3 números. 1, 2, 3. Agora, esse ponto zero não é por acaso, ele significa que isso aqui é um tipo de número chamado float, ou ponto flutuante, né? A gente vai ver ainda melhor por quê, que poderia ter outros valores aqui no ponto decimal, né? Além do zero, tá? Mas realmente ele aceita outros valores. Isso aqui é o número, isso aqui significa que é o vídeo de número 2, né? Lembrando que começou com o 0, que era a apresentação, o vídeo seria o segundo vídeo já com conteúdo. Isso aqui é o nome do programa, tá? Então, a princípio, tudo que começar com esse número é do vídeo 2, né? De número 2. E, naturalmente, vai ter outros números para outros vídeos, mas, a princípio, os materiais relacionados com esse vídeo de número 2 vão ter prefixo 2. E mais outra coisa, as coisas de programa, né, os PY no caso, os Pythons, vão ficar nesse diretório src, de source. Source é fonte, literalmente, ou em português, código-fonte. Tá? Então isso aqui estava na linha 13, isso aqui é só um pedacinho desse programa. Tá tudo lá no repositório. Aqui é a outra lista, que chama Other List, né? Literalmente outra lista. E aí foi definido na linha 23 desse 02 sequência PY. Então, aqui são também 3 números, também é uma lista, né? Que dá para ver pelos colchetes, só que agora são 3 números sem o ponto zero. Então, aqui é um número chamado float, né? Que admite o quebradinho, né? o decimal, e aqui é um número do tipo chamado int, ou a gente pode chamar de integer, que ele não admite quebradinho, tá? Isso aqui é um número usado para contagens, principalmente. E aqui é um número para resultados de contas mais complexas, né? Ou valores, tipo dinheiro, coisa assim. E aqui não, é basicamente contagens, tá? As duas coisas estão no mesmo sequence PY, só que aqui está na linha 13 e aqui na linha 23. Bom, aí quando eu concatenei as duas, olha o que aconteceu. Esse primeiro pedaço é o myList, o segundo pedaço é o otherList, tá? Então por isso que chama concatenação, eu grudei as duas, tá? Bom, aqui está explicando, a gente já comentou. A ideia é então que as listas podem ter elementos de tipos distintos. Essa daí tinha inteiros, né, int, e tinha ponto flutuante, float, tá? E aí, como esse conjunto aqui, só para fixar o conceito, né, coloca uma imagem diferente da coisa normal de programação. Esse prédio aqui é um prédio famoso da cidade de São Paulo, chamado Conjunto Nacional, tá? Pelo menos até algum tempo atrás, quando eu andava por lá, bastante, tinha nos andares mais baixos tinha só escritórios e nos andares mais altos tinha residências também. Então é um prédio que eles chamam de uso misto, tá? Então não sei se ainda é assim, mas a lista com certeza ela pode ter dados de vários tipos. Isso aqui é a URL onde encontra essa informação aqui na Wikipedia sobre esse tal de conjunto nacional. Eu sempre deixo de onde eu peguei o material, tanto para reconhecer a pessoa que foi generosa para compartilhar esse material, quanto para permitir que quem queira, por exemplo, saber mais sobre o conjunto nacional possa ir lá nessa página e ler mais, tá? Bom, então aqui já foi tudo bastante explicado, né? Agora vamos para o próximo assunto, que é o assunto específico desse vídeo, dessa apresentação. Então aqui esse desenhinho já foi comentado antes, vamos recapitular. Aqui tem uma condição. O que é uma condição? É uma operação que só tem 2 valores, ou falso ou verdadeiro. Aí nesse caso da decisão, se a condição for verdadeira, eu executo o comando 1. E se ela for falsa, eu executo o comando 2. Esse desenhinho mostra bem claramente que não tem como, pelo menos nesse caso aqui, eu executar as duas coisas, né? Se for verdadeiro eu faço uma, se for falso eu faço outra, ok? Bom, uma coisa que confunde bastante a gente é que aqui está sendo feita uma comparação. Aí o que é essa comparação? É uma... Está escrito aqui, ó, se, né, if,
cost for igual a zero, aí então usa dois sinais de igual, tá? No caso aqui, ó, onde a gente estava programando antes, aqui é um igual só. Isso aqui é uma atribuição, ou seja, eu estou pegando essa variável aqui e jogando dentro dela esse conteúdo. No caso aqui eu até estou criando a variável, mas eventualmente se ela já existisse, se eu fizesse uma atribuição, eu jogaria o conteúdo antigo e colocaria um novo. É mais ou menos como aquilo que a gente já falou de caixinha de sapato. Eu peguei uma caixinha onde tinha um sapato e coloquei, sei lá, minha coleção de CDs, né? Tá? Então aqui, quando tem dois sinais iguais, parece que é um igualzão só, mas aqui são dois sinais grudadinhos, isso significa uma comparação. Então está sendo perguntado, se o custo for igual a zero, né, cost equal zero, vai imprimir produto gratuito, esse cara não custa nada, né? Se não, imprima o custo dele. Aí só lembrando, né, sempre bom lembrar, tal, aqui a palavra custo normal, e aqui essas chaves, né, com o F de prefixo e o nome de uma variável dentro, significa que eu vou imprimir, né, usando o print e tal, o valor dessa variável cost, ok? Então vamos ver. Tá, uma outra coisa importante, lembrando, né, é que aqui nessa sintaxe, né, nesse jeito de escrever, tem duas informações importantes. A primeira tem uma expressão de quem comanda, alguém que manda no outro. Então, esses dois pontos está dizendo que o if domina o que está embaixo dele. E esse deslocamento, que é chamado de indentação, significa que o print está subordinado ao if. Tá ok? Então, se o if decidir, eu executo o print. Tá bom? E aqui, mesma coisa do else. Se não passar para o if, vai para o else, aí o else dá o comando. Aqui tem uma condição, o else já não tem mais condição. O else é imperativo, fala, faz isso. Ok? Então, vamos ver isso aqui um pouquinho mais de detalhe. Tá, então, o que está escrito aqui, na linha começada com if e na linha começada por else. Tá? E ele está dizendo que esses comandos subordinados vão ser uma sequência de comandos, né? Tá? E no caso do Python, essa sequência de comandos é chamada de bloco, tá? Ou block, né? Como preferir em inglês. Bom, e aí, isso aí a gente já comentou um pouquinho. Um ponto relevante é o seguinte, que todas as linhas têm que ter o mesmo deslocamento. Ele não impõe, o Python não impõe 4 deslocamentos, 4 colunas, tal. Pode ser 2. Eu já fiz programas tal que em Python tudo que só usavam 2. Mas tem que ser coerente. Começou um bloco com um deslocamento de 2 colunas, tem que manter até o final, tá? Não pode misturar. Agora, outra coisa, a gente vai ter esse problema um pouquinho mais para frente, mas já é bom avisando, é que tem um jeito de usar as tabulações com o caractere gerado pela tecla Tab. Aí a gente tem que ir lá no editor, não tem problema apertar, mas tem que ir no editor apertar o Tab, tá? É prático. Mas tem que ir no editor e falar, ó, não deixa o Tab aqui. O que é esse Tab? É um único caractere que aqui, ó, por exemplo, tem 4 deslocamentos, né? 4 colunas de deslocamento. Ó. 1, 2, 3 e 4. Aí que eu comecei o print. Tem um jeito de esses 4 espaços em branco virarem um caractere só, justamente aquele tab. Só que na prática, tá? Acaba dando chance a problema. Não digo que sempre acontece, mas tem. Tá? E eu, na verdade, já enfrentei esse problema quando estava começando a programar em Python. E então a gente tem que, das primeiras coisas que tem que fazer quando começa a mexer, escrever programas um pouquinho maiores no editor, tem que ir lá e trocar esse negócio. Tá? Por acaso, tudo que eu estou fazendo é sempre espaço, não precisa se preocupar, mas um novo programa que a gente for fazer, vai precisar fazer isso. Mas chegando mais próximo, eu tento avisar. Bom, então quando a gente chegar nesses comandos, nessas questões e criar programas mais longos, eu aviso. A gente volta a comentar isso, tá? É importante já ir falando para acender a luzinha na cabeça quando a gente falar de novo. Bom, então aquele trecho foi incluído no nosso programa aqui desse vídeo, que é chamado 05.
ok? 05 decisão.py, tá? 05 porque essa é a apresentação, é o vídeo 05. Bom, então aqui tem uma coisa que é interessante. Imagina que agora com essa história de Black Friday, não sei o que, a gente decidiu, né, a gente é o dono de uma loja, quem sabe, decidiu dar 10% de desconto nos produtos, tá? Então tem várias formas de fazer isso, mas uma delas é o seguinte: se eu tirei 10%, o que ficou lá é 90%. E 90%, na verdade, é 0,9. Então é o que está escrito aqui. A gente já viu essa atribuição, mas vamos relembrar. Bom, o que está escrito aqui, em primeiro lugar, é uma multiplicação. E essa multiplicação, olha, tá vendo? Está grudadinha no igual. Então, o que significa aqui? Significa que eu estou pegando essa variável, multiplicando por esse número, 0,9, e jogando de volta por cost. Tá ok? Então, ela já economiza. O normal seria eu escrever cost igual cost vezes 0,9. Mas desse jeito eu já ganho tempo, diminuo a chance, inclusive, de cometer erros, né? Porque era essa variável que eu queria multiplicar e jogar de volta. Então, é isso que esse cara está fazendo, com essa notação econômica. Agora aqui eu tenho o if, tá? Tenho o else, ok? Agora eu tenho um pass, que é uma coisa que tem em Python, que é a operação nula, tá? Isso aqui está sendo comentado lá nas referências com mais detalhe. Mas o que está fazendo aqui? Ele está então vindo, né? Se o preço do produto for 0, né? Ele vem para cá e não faz nada. Não tem como dar desconto de 10% num produto que não tem custo nenhum, né? Não tem preço. Então, por isso que eu coloquei o pass. Se não for maior do que 0, não faz nada, tá? E aí eu imprimo custo com desconto base. E aí o valor da variável, ok? Bom, aí eu rodo o programa e acontece isso, tá? Então agora a gente já tem bastante programinha. Vamos começar a trabalhar na prática, ok? Bom, aqui está o nosso Replit, tá? Eu já apaguei o conteúdo anterior, então eu vou colocar um trecho de programa aí para já começar a brincar, ok? Então, vamos primeiro rodar aquele trecho logo no início, né? Então venho aqui, copio, tá? No bastidor e trouxe para cá. O que eu estou fazendo, né? Só para relembrar. Eu estou pegando a variável cost, estou criando aqui, aí estou perguntando se ela for 0, né? Ó, tá vendo? Aqui dá para ver clarinho que são dois iguais, né? Aí eu escrevo produto gratuito, tá? Isso parece esquisito, mas tem livraria digital, coisa assim, que até para estimular as pessoas a visitarem lá, que deixam algumas ofertas, uns livros de graça e não sei o que. Então seria o caso aqui que o programa, eventualmente, que estivesse trabalhando com essa livraria, falaria, ó, isso aqui você pode pegar de graça, né? Claro que é só um PDF, né? Não um livro físico e tal, né? Não vai ter custo de transporte, etc. Todas essas coisas. Agora aqui é quando o produto já tem um custo. Então, só relembrando, o que esse print está fazendo? Tem a variável, o prefixo F e está acontecendo o seguinte. Eu venho aqui, vou imprimir literalmente custo. E agora, como teve o prefixo F, essa chavezinha aqui, com o cost no meio, significa que é para o programa, quando eu imprimir, consultar o conteúdo da variável cost, que no caso é 10,99. Então vamos rodar, ver o que acontece. Perfeito, ele imprimiu como a gente tinha esperado. Ok? Então isso aqui já foi, tá, beleza, compreendido, não tem dúvida, né? Vamos ver agora a questão do desconto, ok? Então a gente vem aqui, pega o trechinho nos bastidores, o trechinho correspondente ao desconto, tá? Isso tudo está no 05 decisão, tá? Que está no repositório, não precisa copiar. Então eu venho aqui, o que está escrito? Aqui é o sinal de maior, que é maior, não precisa de dois sinais de maior, tá? Então ele perguntou assim, if o cost maior do que 0, quer dizer, se o produto não é 0, eu vou
fazer aquilo que eu falei. Eu vou dar um desconto de 10%, que significa multiplicar por 0,9. 0,9 é 90%. Ok, então o que eu estou fazendo com essas operações aqui? Eu estou pegando o que está escrito aqui à direita, multiplicando pelo cost e jogando de volta no cost, ok? E aí, se ela não for maior do que zero, como não tem sentido dar desconto num produto que já é gratuito, né? Eu não vou fazer nada. Por isso que está esse PES aqui, que significa nada, é operação nula. E aí vou imprimir o resultado. Então vamos rodar. Tá? Então o custo era R$10,99 e o custo com desconto base virou 9,89. Aqui tem um probleminha, olha só. O probleminha é o seguinte, as coisas que mexem com dinheiro, pelo menos aqui no Brasil e em vários outros países, só tem 2 casas depois da vírgula. E essa impressão aqui tem 3 casas depois da vírgula. Isso não é bacana. Tá? O Python tem recurso para fazer isso, para colocar só 2 casas, mas vamos deixar para depois, uma coisa por vez. Tá? Então agora, o que a gente vai fazer? Já que esse cara é inútil, vamos ver o que acontece se eu arrancar ele fora. Então é o que vai acontecer nesse outro trechinho de programa aqui. Eu venho aqui, copio nos bastidores e trago para cá, que está na frente. Beleza, então em primeiro lugar, o que eu fiz? Eu restituí o valor antigo. Aqui eu defini como R$10,99, mas aqui naturalmente eu alterei. Então para poder comparar os dois ifs, né? Esse aqui com o else e esse sem, eu restituí o valor antigo, tá? Até a impressão igualzinha, nem precisa explicar, né? Então vamos rodar, ok? Beleza, então só teve 3 impressões. Essa primeira aqui, ok? Porque o produto tem um valor diferente de 0. Essa aqui com o desconto base, resultado dessa operação de desconto. E essa outra aqui com o mesmo desconto, a única diferença, só que sem o else. Então, quando tiver else pass, eu não preciso escrever nada. Ou seja, vai ter um monte de if, não digo todos, tal, né, que vão estar vazios. Tá? Não vai precisar do else. E aí vem a pergunta óbvia, né? Ué, mas se o pass não é uma operação nula, para que ele serve? A ideia básica é a seguinte, eu às vezes preciso documentar que tem aquela situação, talvez porque em algum momento eu vá colocar outro conteúdo e tal, então para isso que serve o PES. Ele é o que eles chamam em inglês de placeholder, ele segura o lugar. Mais ou menos quando você vai num lugar e fala para a pessoa, segura o meu lugar na fila, esse é o PES, tá? Ok? Bom, então, agora vamos tudo isso aqui a gente está fazendo enfiando os valores dentro do programa. Isso é bacana, a gente está aprendendo, mas não é realista, né? Num programa de verdade, eu tenho que deixar ele pronto e deixar o usuário entrar as informações que ele precisa sem alterar o programa. Do jeito que a gente está fazendo aqui, qualquer coisa a gente tem que ir lá e alterar o programa. Então vamos ver um jeito. É um jeito bem simples, mas nesse momento já vai começar a ajudar a gente a ter ideias, que é o chamado input. Tá? Ele é bem simples, eles têm lá suas questões. Para falar a verdade, eu raramente usei na minha vida de programador, tal, eu raramente usei esse print, tá? Que ele tem lá suas questões, né? Bem limitado. A gente costuma usar em programas maiores, costuma usar outras formas, mas ele ajuda bastante a gente a aprender. Ajuda a gente a ter um gostinho de como é um programa que não precisa ser alterado, tá? Então eu já peguei o conteúdo aqui, tá? No bastidor, na área que a gente não está vendo, e vou trazer aqui para a tela. Bom, então vamos ver o que está escrito aqui. Bom, em primeiro lugar, essa variável name, o que ela vai ter? Ela vai ter nomes, né? E vai ter nome, no caso, nome de pessoas, né? E aí o input literalmente quer dizer entrada. Então está escrito como é que vai funcionar isso. Eu vou mandar esse aviso, pedir para a pessoa, por favor, digita o seu nome, tá? Aí, deixar um espacinho para ficar mais legível. Aí,
ele vai pedir para digitar, a pessoa vai digitar e aí ele vai imprimir o resultado dessa entrada. Então vamos rodar, ver o que acontece. Ok? Então ele está pedindo para eu digitar um nome. Para ficar igual, depois a gente muda, mas para ficar igual à apresentação eu vou usar o nome Lucas. Por que Lucas? Sei lá, o nome de um evangelista, alguma coisa assim, tá? Mas é um nome igual ao outro. Então bato Enter, aí ele fala, como vai, Lucas? Então, essas duas linhas, né? Perguntar um nome e falar como vai, tem entre 10 entre 10 programas que estão ensinando a programar, tem isso, tá? Então, a gente fez nossa obrigação, agora vamos fazer alguma outra coisa, tá? Bom, então, a gente já viu como faz para puxar a informação do teclado. Agora vamos puxar um nome, no caso, né? Vamos fazer alguma coisa com isso. Bom, a ideia básica é a seguinte. Tem uma lista, o IBGE faz uma lista dos nomes mais comuns, tá, que existem no Brasil, e aí esse nome Adriano é um deles, tá, um dos 100 nomes mais comuns, até mais do que 100, não, talvez os 10, 12. E aí vamos fazer uma brincadeira com esse nome, tá? Então aqui está em aberto, né, variável, eu digitei Lucas, mas podia ter digitado qualquer coisa, né? E aí eu vou comparar com esse Adriano, tá? Só para ter como uma comparação. E aí uma coisa interessante da comparação com strings é que o sinal de maior, que a gente já viu aqui naturalmente, serve para comparar números, a gente nem precisa discutir muito, é bem intuitivo. Mas no caso de string, ele verifica se a string que eu estou comparando, quando eu uso o sinal de maior, ela está à frente na lista alfabética, numa lista alfabética, tá bom? Então aqui no caso, por exemplo, Lucas, na ordem alfabética, vai estar na frente do Adriano, né? Adriano vem antes, Lucas vem depois. Então vamos ver se é isso que aconteceu mesmo. Bom, vamos lá digitar de novo Lucas, ok? Existem formas de só executar essa partezinha que eu estou fazendo, tá? Mas vamos, no começo, vamos repetir. É mais ou menos como em inglês, a gente fica repetindo o verbo to be até memorizar. Então vamos fazer isso, não vamos complicar o nosso programa colocando coisas mais sofisticadas. Vamos repetir, é um programa tão pequenininho, né? Não precisa ficar inventando muito. Então, digitei Lucas, agora ele está falando assim, ó, Lucas, na lista alfabética você sucede, né? Está na frente do Adriano, tá bom? Então vamos ver se o programa está funcionando direito e vamos colocar, por exemplo, Abel. Vamos lá, vai rodar, eu vou escrever aqui Abel. Abel. Tá? Aí ele mandou como vai Abel, mas ele não falou que eu sucedo o Adriano. Será que tem algum erro no programa? Não, não tem erro, porque aqui eu só tô avisando quando a pessoa vai ter que ir para trás. Vamos pensar assim, né? Tem uma fila, aí eu vou falando para a pessoa, você vai atrás do Adriano. Vamos ver agora Maria. Tá, vamos rodar, vamos ver o que acontece. Ou Mário, né? Maria, tá bom, Maria. Tá, então tá falando, ó, Maria, na fila você vai atrás do Adriano, tá bom? Ok, bom, agora já deu uma ideia, primeira ideia, né? Para não ficar muito longo, vamos fazer o seguinte. Fica de lição de casa. Como é que eu podia usar o else aqui? Se eu fosse usar o else nessa comparação, o que ele me diria? Eu perguntei, o nome que você digitou sucede ao Adriano? Aí, se não suceder, o que significa? Será que antecede necessariamente? Então a ideia é colocar um else aqui e colocar uma mensagem que faça sentido, tá bom? É só isso, é pequenininho, mas já vai dar para a gente brincar um pouco, tá? O fonte, como eu falei, está no repositório. O vídeo imediatamente anterior a esse explica como pegar coisas do repositório, tá bom? Então é isso, por enquanto é só, e se gostou do conteúdo, por favor, dá um like, e se quiser continuar vendo apresentações com explicações sobre Python, a gente vai
avançar bastante ainda, por favor, assina o canal. Muito obrigado e